Fala pessoal, então voltamos aqui agora para poder fazer a explicação da semana 4 desse PET volume 1, certinho? Essa semana 4 ela vai estar trabalhando com os textos do gênero teatral. Não sei se você... vai ser tipo uma revisãozinha do que isso foi visto ano passado. Não sei se vocês vão lembrar, eu não trabalhei isso com vocês, mas eu trabalhei com a minha outra turma, que a gente viu o texto teatral nos PETs do ano passado. Que veio para ver se vocês conseguem lembrar. A gente viu um texto lá do Alto da Compadecida. Era uma atividade de leitura do texto do Alto da Compadecida. Isso foi visto ano passado em um dos PETs. Não vou lembrar qual dos PETs que foi isso, mas foi no ano passado, tá? Então vamos fazer essa recapitulação, né? O texto teatral. O texto teatral se assemelha com os textos narrativos, porque também conta uma história. No entanto, ele é diferente dos narrativos, porque é escrito para ser encenado. No texto teatral não há um narrador contando a história. Ela acontece naturalmente no palco, ou seja, é representada por atores, que assumem os papéis das personagens. Todo o texto se desenrola a partir de diálogos, obrigando a uma sequência rigorosa de cenas e de suas relações de causa e consequência. Então, o que a gente pode destacar aqui já nessa explicaçãozinha aqui, que a gente pode dizer que são as principais características do texto teatral. Primeiro, a mais importante de todas. Isso eu inclusive dei em prova no passado e eu lembro que muita gente errou isso. E é uma coisa boba, mas a gente tem que lembrar, ó, o texto, ele é um texto parecido com o texto de narrativa, mas ele tem uma coisa muito importante. O texto de teatro, ele é feito para ser encenado, ou seja, é um texto para ser representado por atores. Outra coisa que tem aqui, ó, no texto teatral não há um narrador, então não há narrador no texto teatral. O texto teatral ele é basicamente feito por atores que vão interpretar as falas. No máximo que a gente vai ter vai ser um textinho ali um pedacinho de texto ali que a gente chama de rúbrica, e que isso também foi uma questão que apareceu muito no passado, a rúbrica, que é essas informações do cenário para os atores saberem qual é o cenário ali da situação. Mas o texto de teatro ele é um texto que ele é principalmente para ser interpretado. A gente vai ver a interpretação com os personagens falando, reagindo e tendo as emoções dele ali. Caso você não esteja acostumado com o teatro, que não é uma coisa do nosso dia a dia, a gente pode pensar nas novelas, nos filmes, todos eles são textos escritos para serem encenados. A diferença de um texto teatral, de um texto de televisão ou de um filme é que aí você tem a edição, que você tem a gravação e tal. No caso do teatro, ele é ao vivo. Outra coisa que é importante, ó, o texto se desenrola a partir de diálogos. Então, o texto ele é formado por diálogos, por conversas, pessoas conversando. A gente vai dar uma olhada num textinho que tem aqui, talvez vocês entendam um pouquinho melhor como é que funciona. Tem aqui também um link para saber mais, falando um pouquinho mais sobre o texto teatral. Mas tem um problema, eu cliquei nesse link aqui e não deu certo o site. Ele diz que o conteúdo não existe. Então, não sei se eles digitaram errado, o que foi aqui, mas esse link aqui tá errado, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Eles não usam black tie. Gianfrancesco Guarnieri. Então esse aqui é um texto do Gianfrancesco Guarnieri chamado Eles Não Usam Black Tie. Eu vou fazer a leitura para vocês, ó. É o dia do noivado de Tião. Lá fora os convidados chegam. Tião chega da rua, feliz, encontra o pai na cozinha lendo o jornal. Isso aqui, ó, esse pedacinho inicial aqui é o que a gente chama de rúbrica, né? Que ele é um pedacinho de informação para que os atores, quando lerem o roteiro, saibam qual é a situação. Numa interpretação teatral, esse texto ele nunca vai ser lido. Até por isso que ele vem aqui entre parênteses. Isso aqui é só para o ator saber se localizar o que está acontecendo. A gente que vai estar assistindo o teatro, a gente sabe dessas coisas pelo que a gente está vendo. Então a gente vai ver o Tião chegando feliz da rua, a gente vai ver a rua. Mas esse pedacinho aqui nunca vai ser lido, tá? Então vamos lá. Tião, tem uma nota sobre a greve na primeira página. Se até às 8 horas não derem aumento, greve geral na metalúrgica. Ninguém tem peito, pai. Como não tem peito? Tá esquecendo do ano passado? Eu não tava lá, mas eu tava. Deram parte do aumento, parte. E mesmo assim, porque todas as categorias aderiram, hein? Mas aguentar o tranco sozinho? Ninguém. Espera só a assembleia de hoje e você vai ver se tem peito ou não. Eu tinha avisado, hein?
O ano passado, entramos em acordo com o patrão e foi o que se viu. Agora, aprenderam. E por que entraram em acordo? Porque parte da comissão amoleceu. Tá vendo? Tá aí. Se em greve de conjunto metade da turma amoleceu. Metade da turma não, senhor. Metade da comissão. Então o quê? Eram pelegos. A turma topava, mas tinha meia dúzia deles que eram pelegos. A turma topava, os pelegos deram pra trás. Não, pai. Pro senhor, quem não pensa como o senhor é pelego. Nada disso. Eram pelegos no duro. A turma tá aí. É a mesma turma que fez greve ano passado e que aguentou tropa de choque em 51. É por isso mesmo que estão cansados. Não querem saber de arriscar um emprego. Tu tá discutindo como um safado, pois fica sabendo que lá tem operário e não menino de família pra medrar. Tu vai me dizer que o resultado da assembleia de hoje, tu tem medo. De quê? Uma porção de medos. Um é de perder o emprego. Não é medo. Então por que tu foi ver se arrumava emprego no escritório da fábrica? Ganha mais. Tudo bem. Tu também procurou na fábrica do Dalmo. Lá ganha menos. Foi só pra ter uma ideia. Tu acha que aguenta as lutas da fábrica sem medo? Se os outros aguentam. Se não aguentasse, a assembleia é hoje à noite. O Braulio tá lá. Ele vem com as novidades. É capaz de vender as calças pra prestar um favor. Tem poucos assim. Engano. Ninguém vale nada, pai. Como você tem medo? Medo de quê, bolas? De ser pobre, da vida da gente. Aí vem aqui, ó, de novo, ó. Tá vendo tanto esse aqui, ó? Irritado. Com gesto de quem afasta os pensamentos. Isso tudo é, de novo, é a rúbrica pro ator saber como interpretar. Ah, tô nervoso. Tô apaixonado, pai. Não liga. Não liga, não. Então esse foi o textinho ali de teatro. Eu fiz a leitura aqui pra vocês agora. Eu vou encerrar esse vídeo agora, porque eu não quero que o vídeo fique muito grande, tá? Então essa é a leitura do texto, algumas informações do texto de teatro. Vamos só recapitular o que a gente viu ali, ó. Primeiro, é um texto para ser encenado. Então por isso que ele não tem descrição de coisa, ele não tem descrição de objetos, de sentimentos, nada. Ele tem aqui, ó, o nome do personagem e o que o personagem fala. O nome do outro personagem e o que o outro personagem fala. Ele é um diálogo, ou seja, duas pessoas conversando, as duas pessoas estão interagindo. O que mais que ele tem ali? Ele é feito para ser representado. Então, se vocês prestarem atenção na forma como eu li, eu dei uma entonação de voz quando o cara tava bravo, eu diminuí a voz quando não sei o quê, eu fiz o tom de pergunta, porque eu estava, entre aspas, entre muitas aspas aqui, interpretando, tá? E o que mais acontece naturalmente no palco e tal. E aí tem essas coisinhas aqui que a gente chama de rúbricas, que são essas informações aqui, ó. O ator, quando ele tá atuando, ele não vai ler pausa, ele vai parar, ele vai fazer a pausa. Aqui quando fala aqui, ó, irritado, o ator não vai ler irritado, ele finge que ele está irritado, ele atua como se estivesse irritado. Então tem isso também, certinho? Aí agora eu faço mais um vídeo explicando diretamente as perguntas, tá? Então vou encerrar aqui agora, até o próximo vídeo aí, pessoal.